A CCB, alguns apologistas que eu conheço dizem que é uma seita. Eu não consigo categorizá-los de seita. Para mim é uma igreja. Uma seita é um grupo religioso que defende uma heresia e que transforma essa heresia numa doutrina central. No essencial, o cristianismo mantém uma união. Então, Jesus Cristo é Deus, ele é o Senhor, ele é Salvador, ele é pré-encarnado, ele é Deus, ele se fez carne e tal. Quem destoa desses pilares centrais, então a gente categoriza de seita. Adventista, por exemplo, para eles, a Ellen White é igual à Bíblia. Eles não falam isso, mas na verdade é. Entendeu? Assim, no português, claro, é. Mas se você perguntar, não, ela é uma profetisa, não sei o quê, mas não, eles falam que é o espírito de profecia e tal. Então, isso é uma seita. É a velha confusão que algumas pessoas fazem entre canonicidade, desculpa, e inspiração. E essa velha confusão que se faz acaba trazendo as conclusões mais esdrúxulas e equivocadas possíveis. Quando nós falamos sobre inspiração e canonicidade, nós estamos falando sobre coisas que se relacionam, mas não são as mesmas coisas, elas são diferentes. Então, o que nós entendemos por canonicidade, por profetas canônicos? Quando nós falamos sobre profetas canônicos, nós estamos falando dos profetas que escreveram trechos na Bíblia, que escreveram coisas que estão aqui na palavra de Deus. Então, por exemplo, o profeta Jeremias é um profeta canônico, ele escreveu algo que está aqui. O profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta João, Moisés, são profetas canônicos. O que eles escreveram faz parte do cânon, ou seja, da palavra de Deus. Então, isso é canonicidade. Há profetas citados no cânon, que não são profetas canônicos, ou seja, que não escreveram trechos da Bíblia? Sim, há profetas que nós dizemos profetas não canônicos. Entre eles, você pode citar aqui o profeta Ágabo, por exemplo. A Bíblia menciona que ele fez profecias, ele era um profeta, mas a Bíblia não menciona um livro que ele escreveu, não é? Por exemplo, falando de mulheres, não é? As filhas de Filipe, se não me falha a memória, 4 filhas que Filipe tinha, elas eram profetisas, e a Bíblia fala das filhas de Filipe como profetisas. Me cita uma profecia que ela fez, ou elas fizeram. Não está registrado, mas está registrado que elas eram profetisas, não canônicas, naturalmente, porque não tem um livro da Bíblia, não tem uma profecia que elas fizeram que está registrada na Bíblia. Não existe, mas a Bíblia registra a existência delas, assim como a Bíblia registra a existência do dom profético para a igreja. O próprio apóstolo Paulo, entre os ministérios que ele menciona para a igreja, diz: Deus deu uns para apóstolos, para pastores, mestres, profetas. Então, a profecia é algo que acompanharia a igreja. É bíblico que haveria o dom de profecia. Então, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que profetas canônicos são aqueles profetas que são mencionados na Bíblia e que escreveram partes da Bíblia, por isso compõem o cânon sagrado. Profetas não canônicos são profetas de Deus, foram usados por Deus, mas as suas mensagens não têm uma aplicação universal. Qual a diferença dos profetas canônicos e não canônicos? Ora, é sabido, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando escreveu suas cartas aos irmãos que moravam na região de Corinto, ele não escreveu apenas 2. Os estudiosos, teólogos já avaliaram e pelos próprios textos escritos nos livros de Coríntios, eles entenderam que Paulo tinha escrito uma carta antes e que não está aqui, aos Coríntios. E muito provavelmente Paulo escreveu outras cartas, além das 14 epístolas que nós temos aqui na Bíblia, para outras pessoas ou para grupos de cristãos em outras partes, mas que não estão aqui na Bíblia. Por que não estão? Porque Deus não achou por bem que estes conteúdos fizessem parte do cânon, porque a mensagem muito provavelmente fosse uma mensagem local,
aplicada para um povo específico, para um tempo específico, uma geografia específica, e não de forma universal. O que está aqui, apesar de ter sido escrito há 2.000, 3.000 anos atrás, tem um caráter universal. Então, na canonicidade, nós entendemos que, se, por exemplo, achássemos hoje uma carta de Paulo que não está aqui e fosse comprovado, realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu, então vamos acrescentar aqui a Bíblia? Não, não vamos acrescentar. Vamos ler, dizer, puxa, fantástico isso aqui que Paulo escreveu. Para aquela igreja, foi inspirado por Deus, foi aplicado para aquela igreja, mas não compõe o cânon. Mas teve a sua importância para aquela igreja. Em outras palavras, quando Paulo recebeu a inspiração para escrever o que ele escreveu e está aqui, e o que Paulo escreveu para outras pessoas ou outras igrejas e que não está aqui, a inspiração foi a mesma. A canonicidade não. A canonicidade são os que estão aqui, os livros canônicos. Agora, o que é, então, qual é a diferença entre canonicidade e inspiração? Veja, quando Deus vai inspirar um profeta, Deus não diz assim, Eliseu, você não vai escrever um livro da Bíblia, mas você vai falar coisas que alguém vai registrar na Bíblia. Eu vou te dar uma inspiração desse tamanho. As filhas de Filipe, vocês não vão, nem vai ter registrado o que vocês profetizaram. Eu vou dar uma inspiração para vocês desse tamanho aqui. Isaías, esse vai escrever muita coisa, então, olha, vou dar uma inspiração para você desse tamanho. Não existe grau de inspiração. E é isso que as pessoas não entendem. Quando Deus inspira, ele inspira e pronto. Se Deus quiser inspirar alguém hoje, Deus usa a pessoa, inspira essa pessoa, e o grau de inspiração que o Espírito Santo dá, não existe tamanho, não existe diferença. Então, Moisés era mais inspirado do que Paulo. Não, peraí, esse escreveu 5 livros, esse escreveu 10 livros. Não, Moisés era menos inspirado do... Não, inspiração é inspiração. Quando Deus inspira, ele inspira, pronto. Agora, o conteúdo dessa inspiração, aquilo que foi escrito, o livro que foi escrito, o resultado dessa inspiração, vai compor a Bíblia? Vai, pronto, esse profeta é canônico. Não vai compor a Bíblia? Não, esse profeta não é canônico. Isso não quer dizer que ele não tem uma inspiração igual. Então, há muitos profetas que não estão registrados, inclusive na Bíblia. Você acha que ao longo da história do planeta Terra, Deus usou apenas e tão somente essas pessoas que estão registradas aqui? Obviamente não. Ao longo da história, Deus usou muitas pessoas, Deus inspirou muitas pessoas. A Bíblia registra uma quantidade de profetas, uma quantidade de pessoas, mas com certeza Deus usou muitas pessoas. Nós tivemos até, depois da morte de Cristo, depois que Cristo foi ao céu, um período de 2.000 anos de história da igreja e que Deus certamente usou pessoas para escrever, para falar. Deus inspira pessoas. Agora, o conteúdo dessa inspiração faz parte do cânon? Não, não faz. Então, esses profetas não são canônicos. Isso não significa que a inspiração deles é menor. A inspiração, ela é igual para todos os profetas. A recepção por parte da igreja deve ser de alguém que está recebendo uma palavra profética. Alguém chega e diz, olha, Deus mandou um recado. É algo importante. Não tem um caráter universal, atemporal, como a Bíblia, mas se é um caráter local, e é nessa esfera que nós colocamos Ellen White, uma pessoa para este tempo. A Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe. Então, é uma pessoa para este tempo. Ela é canônica? Não. Os escritos dela em pé de igualdade com a Bíblia? Não. Nenhum adventista acredita nisso. Não colocamos em pé de igualdade. Os escritos dela não são escritos canônicos em pé de igualdade com a palavra de Deus. São fonte doutrinária? Não. Não existe uma doutrina adventista que seja extraída dos escritos de Ellen White. Todas as nossas doutrinas são extraídas da Bíblia. Inclusive, eu fiz uma série aqui na igreja, Excelência, mostrando todas as doutrinas da igreja adventista sendo extraídas da Bíblia. Por quê? Porque isso aqui é de Ellen White. Não. Qualquer doutrina que você pedir para um adventista, ele pode chegar para você e te provar na Bíblia. Porque não existe doutrina extraída de Ellen White. A doutrina é extraída da Bíblia. Então, para que Ellen White? Uma mensagem específica, para um tempo específico, para um povo específico. É isso. A inspiração? A mesma inspiração de qualquer profeta, porque o Espírito Santo não diz, deixa eu te inspirar mais ou te inspirar menos. Não existe isso. Mas o conteúdo, o resultado final não é um apêndice da Bíblia, um complemento da Bíblia, a Bíblia ficou incompleta, deixa eu completar aqui. Não. É
o conteúdo daqui da palavra de Deus é total, suficiente para a nossa salvação. Mas, na época que nós vivemos, existem muitas coisas que não existiam nos tempos bíblicos. É necessário uma voz profética para dizer assim, volte-se para a palavra de Deus. Há tantas interpretações que as pessoas fazem da palavra de Deus de maneira equivocada. A orientação profética é justamente para nos guiar para a palavra de Deus. E ela sempre disse isso, eu sou uma pequena luz para guiar você a uma luz maior. Pastor Eleazar, duas coisinhas aí. Eu ministro estudos bíblicos há 30 anos, pelo menos. E eu sempre digo assim, pergunte a qualquer um dos meus muitos alunos ao longo desse tempo se alguma vez no estudo bíblico eu usei algum texto de Ellen White. O estudo é bíblico. E é exatamente isso. A gente consegue demonstrar biblicamente as doutrinas, as crenças adventistas, usando unicamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Outra coisa, um capítulo que eu acho muito instrutivo sobre essa questão de profetas canônicos e não canônicos é 2 Crônicas 34. Eu tenho até um sermão com base nesse capítulo, né? Impressionante, quando Josias está ali promovendo uma reforma espiritual em Israel, um reavivamento espiritual em Israel, e aí no momento que eles estão ali reformando o templo, o sacerdote, se não me engano, Ilquias, ele descobre o livro da lei de Moisés, lá dentro. Então vamos colocar assim, descobriram a Bíblia, né, uma parte da Bíblia disponível na época, e aí leem para o rei rasga as vestes, porque percebe que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, e então, nesse processo de reforma e reavivamento, ele pede que seus servos, inclusive ali o sacerdote, vão consultar a profetisa Hulda, para pedir orientações sobre como levar avante esse reavivamento. Olha que interessante. Ele poderia pensar assim, o rei Josias, mas eu já tenho a Bíblia aqui. Por que eu vou buscar uma profetisa que não está na Bíblia? É uma profetisa não canônica. Poxa, mas eu tenho a profetisa viva conosco. Ela está disponível. Por que não pedir conselhos para ela sobre como podemos alinhar nossa vida com a palavra de Deus? Esse capítulo eu acho fantástico, porque ele coloca ali os dois tipos de profetas e mostra como o povo de Deus, a começar pelo rei, dava valor para essas revelações de Deus, né? A Bíblia, suprema revelação, nossa base de fé e prática, e uma profetisa não canônica, porque você não tem um livro de Hulda, uma carta de Hulda na Bíblia, mas era uma profetisa, usada por Deus. E nesse momento, Hulda era a luz menor, apontando essa luz para a Bíblia e dizendo, sigam a palavra, a luz maior é a Bíblia. Olha que bonito. Nós, adventistas, não fazemos nada diferente do que o rei Josias fez naquele momento da história. Devemos receber a palavra de Deus como autoridade suprema. Testemunhos Seletos, volume 6, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 402, disse Ellen White. Apagou minha luz ali agora. A minha luz menor do que o Espírito de Profecia apagou. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autoritativa e infalível de sua vontade. Elas são o padrão de caráter, o revelador de doutrinas e o teste de experiência. Ellen White é o padrão de doutrina? Não. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 7, na introdução. Os testemunhos da irmã White não devem ser levados à frente. Não devem ser colocados à frente. A palavra de Deus é o padrão infalível que todos provem suas posições a partir das Escrituras e sustentem cada ponto que afirmam como verdade a partir da palavra de Deus. Evangelismo, página 256. Em 1901, no colégio de Battle Creek, ela disse também, deixem a irmã White de lado, não citem minhas palavras novamente enquanto viverem, até que possam obedecer à Bíblia. Ela é a mensageira do Senhor para nos levar de volta à Bíblia. Para nos levar de volta à Bíblia. Alguns irmãos chamam a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, de seita. Eu não consigo, se eu falar aqui agora, eu não sei, se eu falar para uma pessoa, falar assim, eu acho que a CCB é uma seita, eu não consigo dormir de noite, porque eu vou pôr a cabeça no travesseiro e falar, caramba, por que eu chamei os irmãos de seita? É uma igreja, porém, uma igreja problemática nesse assunto aí. Eu não indicaria a CCB para uma pessoa congregar. Uhum. Se eu falar para uma pessoa, falar assim, eu acho que a CCB é uma seita, eu não consigo dormir de noite, porque eu vou pôr a cabeça no travesseiro e falar, caramba, por que eu chamei os irmãos de seita? Uhum. Eu não indicaria. Então, eu preguei para uma pessoa. Aí a pessoa fala, pastor, por onde eu vou? Eu vou ter uma Universal ou uma CCB. Eu falo, vai para Universal, cara. Mas não vai para CCB.
Se eu falar pra uma pessoa, falar assim, eu acho que você recebeu uma seita, eu não consigo dormir de noite, porque eu vou pôr a cabeça no travesseiro e falo, caramba, por que eu chamei os irmãos de seita? Ah, não, tem um centro, um banda e tem a CCB. Eu falo, vai pra CCB. Tá maluco? Mas eu considero como irmãos. Agora, não é uma igreja que eu acho que a pessoa vá se desenvolver assim, Sim. ministerialmente, biblicamente, infelizmente. Se você participa de um grupo que é recheado de doutrinas de homens, então procura uma igreja de verdade, cara. Procura uma igreja de verdade, uma igreja que prega a Bíblia e que não fica inventando moda. Agora, uma coisa é o que a Bíblia diz e outra coisa é o que os homens falam. Sim. Então, qual que você quer seguir? Eu prefiro seguir o que a Bíblia diz. Que na congregação cristã é proibido estudar a Bíblia. Não sabia. Eles não é que é proibido, né? Eles falam, não precisa ficar estudando, não sei o que e tal. Uhum. A letra mata, aquelas conversas de quem não conhece a Bíblia e fica tentando achar versículos na própria Bíblia. Ser contra o estudo bíblico, como é que eu vou dizer, cara? É um contrassenso. É um contrassenso. A interpretação de medos de textos, como por exemplo esse que a letra mata e o espírito vivifica. Quando a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica, ele não está dizendo que estudar mata. Não tem nada a ver com isso. Sim, sim. A leitura do texto, é só ler o texto. Isso é 2 Coríntios capítulo 3. É só ler o texto. O texto está dizendo, eu falei que é capítulo 3, mas eu acho que é o capítulo... 2 Coríntios? É o 2 Coríntios. Acho que é capítulo 3 mesmo. A letra que ele está falando lá não é a letra, a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia mata. O que ele está falando lá, a letra que ele está falando, é a da lei. Ele fala assim, ó. Vê o verso 8, vê se é isso. Não é, né? É o 6. Ele nos capacitou para ser ministro da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. É isso, aqui você está lendo uma versão É a diferente. NVT, né? Tô na NVT. Você está 3:8, né? Na King James vai falar que vivifica. Veja o 3:7. Diz assim, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu estou lendo 2 versículos antes. A letra que ele está falando é a letra gravada em pedras. O que é a letra gravada em pedras? Os decálogos, meu Deus, os 10 mandamentos. Então, quando ele está dizendo que a letra que mata, é a lei que mata. É só ler o texto. Então, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, não adianta você ficar lendo a letra. Mas peraí, então não era para ter traduzido a Bíblia, se não pode estudar? Então, ou seja, quem diz isso é um analfabeto biblicamente falando, com todo respeito, entendeu? Então, a pessoa dizer que não pode estudar a Bíblia é um exagero, uma idiotice, é uma heresia. Se eu falar para uma pessoa, falar assim, eu acho que você recebeu uma seita, eu não consigo dormir de noite, porque eu vou pôr a cabeça no travesseiro e falar, caramba, por que eu chamei os irmãos de seita? Quando eu falo isso, os adventistas não gostam de ouvir. Só que quem é adventista de verdade, raiz, sabe que na escola sabatina eles dizem assim, vamos abrir a palavra de Deus, e citam livros da Ellen White. Eu vou pôr a cabeça no travesseiro e falo, caramba, por que eu chamei os irmãos de seita?